Boa noite, meus irmãos. Hoje eu vim ensinar para vocês como ler a palavra de Deus. Que eu tive uma irmã que ela me perguntou: irmã, como que eu leio a Bíblia? Porque às vezes eu pego a minha Bíblia e abro num versículo e Deus fala comigo, só que eu não entendo nada do que Deus está falando comigo. Como que eu devo ler a Bíblia? Por que que isso acontece, irmã? Ela veio me perguntar isso. Irmãos, a Bíblia, ela tem que ser lida de Gênesis ao Apocalipse. Não adianta você pegar só um versículo aleatório e achar que aquele versículo Deus está falando com você. Não é assim. Não é assim. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar, quando formos ler um livro, vamos ler o livro de Lucas. Leia todo o livro de Lucas, para ver o que Deus está falando no livro de Lucas. Você lê uma vez, não entendeu? Leia duas, leia três, leia quatro. Se você quer ler só um capítulo, um versículo, não leia só um versículo, leia então pelo menos o capítulo todo. Se você não entender, volta no capítulo anterior, passa o capítulo posterior, mas não fica assim, não se apega só em versículos, porque Deus pode não estar falando com você. Ele deve estar falando uma outra coisa. Um exemplo é Lucas 23:43. Você vai lá em Lucas 23:43, o que está falando em Lucas 23:43? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você pega esse versículo, eu vou morrer? Aí você já fica assustado, achando que Deus vai te levar. E erroneamente você vai ficar preocupado. Então não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia se lê, você tem que pegar lá do Gênesis, vai até o Apocalipse. Vai compreendendo, vai lendo. Por que Deus tem no Velho Testamento, tem muitas passagens maravilhosas que nos ensina a viver no nosso mundo de hoje. Na atualidade, o que está acontecendo, por que está acontecendo tantas coisas hoje, mas que se você prestar atenção, ler com muita atenção a palavra de Deus, você vai perceber que o que aconteceu lá no passado está acontecendo conosco hoje. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma, ela continua a mesma. Toda palavra que foi dita para aqueles povos de antigamente serve para nós. Serve para nós. Então não tem esse negócio de a palavra de antigamente era para aquele povo era rebelde. Hoje em dia nós vivemos um tempo da graça, Jesus já pagou tudo por nosso pecado, porque eu já ouvi muita gente falando isso. Não. Só que eles esquecem de um versículo que Jesus Jesus falou, que ele não veio revogar a lei. E qual era a lei? A lei era a lei que Deus deu para Moisés. Os 10 mandamentos, as ordenanças. Se você ler o livro de Levítico, Números, Levítico, Deuteronômio, você vai perceber que ali que tem é recheado da palavra de Deus. O que Deus quer que você, como que Deus quer que você ande aqui na terra. É no livro de Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Mostra claramente quem é Deus. Ali Deus revela para a humanidade. Nesses livros Deus está revelando para a humanidade. Então aprenda a conhecer Deus. Aprenda a ler a palavra dele. Não é com um versículo aleatório que você vai pegar a Bíblia e vai ler e vai fazer. Tem gente que faz um sermão com apenas um versículo. Faz um baita sermão na igreja e a igreja toda diz amém. Porque não tem conhecimento da palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Porque se alguém vier com alguma mentira para você, porque o Satanás
Ele veio para matar, roubar, para mentir. Então é isso que acontece. Aí você vive numa vida frustrada, porque você não tem um conhecimento espiritual da palavra de Deus. Então, como que você deve ler a Bíblia? Você não deve ler a Bíblia um dia hoje, outro dia daqui lá para 3 dias. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Faz um costume de ler a Bíblia todos os dias. Começa a ler em Gênesis, vai até Apocalipse. Porque se você for ler, eu vou ler só... Porque tem igrejas que tem uns livrinhos que chama livros dominicais. E aquilo ali já está escrito que você deve ler. A semana toda você lê aquilo ali e você só fica ingerindo o que os homens passam para você. Você não tem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é fácil te enganar. Por isso que tem gente que fica dentro de doutrinas religiosas, doutrinas de homens. A Bíblia fala que nós não devemos ficar na doutrina de homens. Tem pessoas que ficam na doutrina de homens que acreditam mais no pastor da igreja dela do que na Bíblia. Não é assim, irmã, tá assim na Bíblia. Não, irmã, não é isso não. O meu pastor disse que não é isso. Você tá entendendo? A pessoa, ela fica tão... É tipo uma lavagem cerebral que fazem na pessoa, que ela fica totalmente cega. E a Bíblia nos diz, maldito o homem que confia no homem. Nós não devemos confiar. Deus não achou justiça nem com os anjos no céu. Nem com os anjos ele achou justiça. E quem dera agora os homens. Então você tem que ser ensinada pelo Espírito Santo. Eu não aconselho você usar meios para você ler a Bíblia. Meios como? Eu vou usar uma Bíblia que está corrigida, uma Bíblia que ensina tudo, que já tem um estudo bíblico, já tem tudo. Não, irmão, não pega esse tipo de Bíblia, não. Pega uma Bíblia lisa, uma Bíblia que não tem nada. Uma Bíblia que quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Porque se você pegar uma Bíblia doutrinária, você vai continuar no erro. Vai continuar no erro. Se você pega uma Bíblia que tem históricos, que fala de ensinamentos, você vai continuar no erro. Então não pega essa Bíblia, não compre essa Bíblia. Além dela ser as Bíblias mais caras, eu não aconselho. Pega uma Bíblia seca, uma Bíblia que não tem nada, e começa a ler. E pede a orientação do Espírito Santo. Lê uma vez, irmão, eu não entendi nada. Leia 2, irmã, eu não entendi nada. Leia 3, irmã, eu não entendi nada. Leia 4, irmã, eu não entendi nada. Leia 5, irmã, como eu estava cega. Como que Deus é maravilhoso. Como que Ele age em nossas vidas. Porque é com a insistência. O próprio Jesus falou que quando a gente fica insistindo algo para Deus, Deus vai nos dar. Ele deu um exemplo quando do rei lá, que a mulher estava pedindo um pedaço de terra de herança lá, ou estava pedindo, o rei estava bravo com a mulher, não queria, mas a mulher estava lá insistindo, até que enfim o rei pegou e falou assim, dá o pedaço de terra. Jesus nos ensinou isso. O que ele estava querendo dizer com isso? Qual a parábola, qual a mensagem que ele estava nos passando? Insista, 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 que você vai receber. Então eu vou terminar por aqui. Então espero que vocês tenham aprendido. Leia a Bíblia do começo ao final, quantas vezes for preciso. Não leia a Bíblia uma vez só por semana. Leia todos os dias. E não leia a Bíblia acompanhado de ajuda extra. Eu quero entender isso aqui. Não queira entender aquilo ali. Ora a Deus e fala, Senhor, se você ficar com um capítulo, suponho que você não entendeu um capítulo.
Aí você leia, porque se você for ler os livros dos profetas pequenos, que é Amós, Abacuque, você não vai entender. O que Deus estava falando com aquilo ali? O que Deus estava passando para aquele povo naquela época? Divertimento, estava divertindo eles. Aí você vai ver, mas aquele divertimento que Deus estava falando era com eles? Era só para aquele povo? O que a palavra de Deus diz? Ela não muda, ela permanece sempre. Ela permanece para sempre. O que Deus falou lá em Abacuque é para os dias de hoje também. Porque se você lê que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é contínua. Então aprenda a ler a Bíblia. Não foi só como tem muita gente que diz assim, o Velho Testamento foi para aquele povo antigo. Irmãos, não são. Leia. Quem diz isso é pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim revogar lei nenhuma. Ele mesmo falou. Ele não revogou. E hoje os homens pregam na igreja que Jesus Cristo aboliu o Velho Testamento. Ele veio com uma nova doutrina. Nova doutrina? É porque não conhece a doutrina que Deus passou. Jesus só veio cumprir a doutrina. Ele não trouxe nenhuma, Jesus não trouxe nenhuma. Me mostre para mim, se você entende de Bíblia, me mostre uma doutrina que Jesus veio trazer nova, que não existe lá no Velho Testamento. Por isso mesmo que ele disse, eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ele cumpriu. Ele veio mostrar para nós que o homem é capaz de cumprir a lei. Tá entendendo? Então vamos ler a Bíblia toda. Tem que ter um contexto todo. O que Deus quer falar conosco? Então eu termino por aqui. No próximo vídeo, vamos compartilhar essa mensagem. Vamos inscrever no nosso canal. Vamos espalhar essa semente. Quando você compartilha, você está espalhando essa semente para outras pessoas. Você também está colaborando com Deus. Assim como eu estou fazendo a minha parte para com Deus, você também pode fazer a sua parte. Porque hoje você não tem esse entendimento que Deus está passando para mim para falar com vocês. Mas você tem entendimento de compartilhar esta mensagem. E você vai crescer espiritualmente. É assim que a gente vai crescendo. Eu não sou melhor que você. E nem você é melhor que eu. Nós somos iguais. Eu estou plantando e você está compartilhando. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.